Olá, queridos irmãos, amigos, irmãs, amigas, pessoas que me ajudam, que estão sempre me incentivando a fazer mais, a me dedicar mais, a buscar mais sabedoria para que eu possa trazer para vocês. Então hoje, queridos, nesse terceiro trimestre do ano de 2025, eu vou começar mais uma aula diferente. Nós já fazemos Betel Adultos, nós já fazemos Viver Mais, os adolescentes da Betel, e a partir de hoje nós também vamos estudar Jovens, Conectar Mais. Então a partir de hoje também essa revista aqui, queridos, nós vamos estudar ela também, tá? Eu gosto muito porque o assunto é missão, eu sou missionário e se você notar eu quero começar te mostrando, ó, essa é uma capa que eu comprei lá no Peru, na minha viagem missionária do ano passado, para frio, e eu gosto de utilizar ela e eu vou fazer essas aulas que se referem às missões com esta vestimenta. Tá? Só para que eu me sinta mais missionário, não que seja bem isso, mas para que você não se assuste quando você ver aí eu com essa imagem, a capa disso daí. Mas aqui mais uma vez, queridos, para que nós consigamos manter essas aulas, porque ela dá trabalho, eu preciso editá-la, eu preciso estudar bem essa revista antes. Se você notar nela, ela já tem bastante grifados, eu já estudei, já pesquisei a matéria desta aula, me preparei para que eu pudesse trazer a melhor forma de nós, professores, alunos, estudiosos da palavra, se interagirem e aprender cada dia mais. Nós aprendemos muito mais num debate, por isso eu preciso que você comente. Eu preciso saber como o vídeo está sendo feito, eu preciso entender que você está entendendo, ou se você me aconselha a melhorar mais o som, a imagem, o estilo. Lembrando, queridos, que é uma escola de aula bíblica dominical, como que ela tem que funcionar e não funciona. Na verdade, os alunos teriam que estudá-la todos os dias. Todo dia ele lê 10 minutos dela, estudar um pouquinho todo dia. E quando você chegasse no domingo de manhã, o teu professor daria uma aula explanatória, explanando tudo e tirando todas as dúvidas. Ela não pode ser uma aula para me chegar num domingo de manhã, querendo dormir até mais tarde e eu fazer uma leitura. Para você, professor, essa leitura é essencial. Por isso que essas aulas aqui, elas são feitas leitura por leitura, versículo por versículo, linha por linha, porque para que você se capacite aqui e na hora de ministrar a tua aula você esteja dominando o teu assunto. Para você, aluno que talvez seja um aluno aplicado acima da média, diferente, eu amo você estar aqui porque no dia da tua aula você vai ter entendido a matéria e vai poder auxiliar o teu professor. Ei, mas preste atenção, o teu professor é autoridade na sala de aula, mesmo que você ache que você tem mais sabedoria dele, aprendeu mais, não, você pode ser um auxiliar dele, ele vai te amar por isso, mas nunca seja acima dele, nunca seja mais do que ele. Se ele fizer algo que você não concorde, converse com ele depois, a hora que acabar a aula, mas na sala de aula é o teu professor, é a tua professora que tem autoridade, foi Deus que estabeleceu eles para isso. Tá bom, queridos? Então, vamos lá, vão me ajudar? Se não tiver muita visualização, se não tiver muito repercussão essa aula, eu vou ter que parar. Mas pelo menos essa revista inteira eu quero fazer, as 13 lições. Porque é o que eu amo, é o que a igreja tinha que amar, é o que faz a diferença numa igreja verdadeira. É missões, porque ele é o clamor da última hora. Chegou no limite, queridos. Precisamos pregar. Vamos lá então? Vem comigo, vamos começar essa lição? Eu vou abrir ela aqui e antes da gente começar, nós precisamos convidar o Espírito Santo para nos ensinar. O professor aqui não sou eu, o professor é ele, eu só tô um canal dele aqui. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade dessa aula maravilhosa. Abre os nossos entendimentos, dai-nos sabedoria, Senhor, a tua palavra diz que se nos falta é para te pedir. Dai-nos sabedoria, entendimento, que nós possamos, Senhor, dialogar nesta lição, aprender com o Espírito Santo. Tire de nós todo impedimento, Senhor, mantém conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá, queridos.
deixa eu já marcar pegar meu marca-texto aqui, quem tá comigo sabe, já que meus tiques aqui, né? Então lá, a revista, a primeira vez que nós vamos estudar, Conectar Mais. Ou seja, é para os jovens, é para as pessoas a partir de 18 anos. Lembra, Viver Mais, que nós também fazemos. Se você ainda não assistiu, entre no canal, assiste. Está com um tema maravilhoso, livros poéticos. Olha, é maravilhoso. E a partir dos 18 anos, a Betel criou já essa grade que é exclusiva para quem tem mais de 18 anos. Não é só jovens, mas qualquer pessoa que queira aprender. E olha, o tema desta revista, desse trimestre, é Missões, o clamor da última hora. Sumário. Lição 1, o que nós vamos aprender hoje? A grande comissão. A lição 2, a vocação missionária de Israel no Antigo Testamento. A lição 3, missões e os atributos de Deus. 4, missões e o ministério de Cristo. 5ª, a ação do Espírito Santo na missão. 6ª, a vocação missionária da igreja neotestamentária. 7ª, missões transculturais. 8, considerações missiológicas para os dias atuais. 9, a preparação missionária. 10, missões nas instituições. 11, a identidade missional da igreja. 12, a formação de líderes para a missão. E 13, a última lição lá no finzinho de setembro, a importância da obra missionária na volta de Cristo. Então essas, queridos, são as lições, é o que compõe a nossa revista de jovens, de Conectar Mais Jovens, e vamos falar de missão. É um assunto muito importante, porque a igreja tem deixado a missão de lado. Ei, quero te fazer uma pergunta primeiro. Em um dos meus estudos de discipulado básico, eu até falei disso. Há uma grande diferença em ser missionário e ser evangelista. Todos nós temos que pregar o evangelho, somos evangelista. O evangelista prega na tua casa, como John Piper fala, no teu trabalho, nas ruas. O evangelista prega onde já tem igrejas. O evangelista prega aonde a sua própria língua domina. Já o missionário, queridos, ele tem a missão de levar o evangelho àqueles povos que não têm uma igreja, onde a língua é diferente, aonde ainda não tem uma tradução da sua Bíblia. Leva para aqueles povos que, se não fosse o missionário, ninguém alcançaria aquelas almas. Então a diferença, quando a pessoa fala, eu sou o missionário da cidade, na cidade você é o evangelista. Como John Piper define isso, missão é desbravar, é ir lá pro meio dos índios, Caxinauá, os Colinas. Quero mandar um abraço pro Raimundinho, pro pastor Sabala das tribos. No começo do ano tô de volta aí, hein? Missionário é fazer missão lá no Peru, com língua diferente, com povos diferentes, com culturas diferentes. Isso é ser missão. E vamos começar com a primeira lição, a lição mais importante de toda a Bíblia, a grande comissão. Queridos, texto de referência, Marcos capítulo 16, versículos 15 a 18, que diz: E disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem, ou seja, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe farás mal nenhum. Imporão as mãos sobre doentes, e estes ficarão curados. Queridos, eu sou apaixonado nesse texto. E eu oro muito, Senhor, pedindo a Deus que eu queria esses sinais me acompanhando. E eu sei que um dia eu vou conseguir ter esses sinais. O pastor Fernando, o líder do Projeto Peru, que eu amo demais, ele tem esses sinais. E eu sei que um dia eu falarei outras línguas de estar no meio deles. Colocarei a mão em enfermos e eles serão curados, porque os sinais que acompanham aquele que aceitou a ordem de Jesus. Olha que Jesus não está dizendo, alguns vão. Não, ele está dizendo que todos vão pelo mundo, pregue o evangelho. É minha função, é tua função. Talvez você não tenha uma
uma dinâmica de pregar em cima de um púlpito, de falar sozinho na frente de um povo, mas você pode pregar, você pode evangelizar através de leituras, através de livros, através de panfletos, através de cartas, através de louvores, ou seja, não tem a forma que você vai recusar para ser um missionário. Você não pode recusar em ser um missionário. Você precisa aceitar, porque é uma ordem de Deus. Se você não aceita, você está contrariando ele. Eu tenho visto, queridos, muitas coisas erradas e alguns jargões que eu não concordo. Você pode concordar, mas eu não concordo. Dizem muito na igreja que há 3 tipos de missionários: os que vão, os que oram e os que contribuem. Queridos, eu não concordo. Todo missionário ele tem que ir. Todo missionário ele tem que orar, todo missionário ele tem que contribuir. Quando eu abro essas divisões, eu estou dizendo que se você não quer fazer missão, não tem problema. Deposita um dinheiro para o missionário que está tudo certo. Não é isso que a palavra diz, não. A palavra diz que todos preguem. Nós vimos, vão todos pregar de uma forma ou outra. Então, mesmo que eu vou para a missão e eu tenho condições de contribuir, eu tenho que contribuir. Quando eu não estou lá, eu tenho que ajudar quem está lá. Eu tenho que orar todas as vezes. Não existe grupo de intercessão só para missionários e ele não precisa pregar. Todos precisam orar, pregar e contribuir, porque faz parte da missão. Olha o versículo do dia. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um outro texto, um pouquinho mudado de Marcos 16, é o Mateus 28. Tem uma palavra linda que eu gosto demais aqui, queridos. Ele está dizendo, ide e ensinai. Há uma diferença grande em pregar e ensinar. Pregar é falar, é declarar, é eu subir num púlpito de domingo, de culto de semana e falar, e ninguém pode me interromper, porque eu estou fazendo uma pregação, uma explanação das escrituras. Consegue entender? Já o ensinar é o culto de domingo. É o culto de quinta-feira, culto de ensino, é o culto da escola bíblica dominical, a aula da escola bíblica dominical, onde todos podem levantar a dúvida e falar, ei professor, eu não entendi, ei, me esclarece isso. Então aqui quando o Mateus estava dizendo, ele está dizendo que nós temos que ensinar. Não adianta eu chegar para você e falar, Jesus salve e ir embora, e você não saber, eu não te ensinar como que você precisa fazer para ser salvo. Queridos, entendeu? Mateus ele bota mais, fala assim, olha, todos, portanto, ide, vai e ensine todas as nações, não importa a cor, não importa sexo, não importa etnia, o que importa é que nós temos que pregar. Olha a verdade aplicada. A identidade evangélica, o RG da igreja, é definida pelo propósito da igreja de pregar o evangelho a toda criatura. Queridos, quando eu digo toda criatura, tem alguns ainda que às vezes não compreendem direito. Toda criatura não significa que eu tenho que pregar para o meu cachorro, para o cavalo, que eu tenho que pregar para aves. Toda criatura é todo ser criado por Deus. Enquanto ele não aceita Jesus, enquanto ele não reconhece o poderio de Deus na sua vida, enquanto ele verdadeiramente não entrega o seu coração a Deus, queridos, ele é criatura, criado por Deus, mas a partir do momento em que ele reconhece o Senhor como único e Senhor e Salvador, suficiente para te salvar e para te cuidar, ele passa de criatura para filho. Por isso que João capítulo 1, versículo 12 diz que ele deu poder para todos serem filhos de Deus, quando aceita o evangelho de Deus. Daí a importância de ensinar a palavra, de pregar o evangelho, para que todos se entreguem realmente a Cristo e passem de criatura para filhos de Deus. Olha que o evangelho é toda criatura. Muitas pessoas ficam se apegadas a pregar dentro da igreja para filhos, para pregar para quem já foi convertido. Convertido nós ensinamos ele como a pregar outros, mas nós temos que pregar a toda criatura, a todo que ainda não aceitou Jesus. Olha os objetivos para você, professor. Olha qual que é os objetivos dessa lição. Isso tem que estar gravado na tábua do teu coração, para quando essa aula terminar, você poder avaliar se deu certo. Objetivo da lição: explicar a universalidade da pregação do evangelho à luz do Antigo Testamento. Ou seja, mesmo antes de Jesus, lá no Antigo Testamento, já era universal pregar a raça de Deus.
Segundo tópico, apresentar o imperativo de Jesus. O que é o imperativo? Ordem. Apresentar nessa lição a ordem. Não tem desculpa, não tem choro. Hoje você tem inclusive um celular que você pode evangelizar pelo WhatsApp. E muitos têm usado isso daqui para pecar, para se desviar. Você pode usar aqui para evangelizar. Quem vive comigo, quem vive ao meu redor sabe, queridos. Todos os dias, há mais de 4 anos, eu faço um devocional de manhã e mando para várias e várias pessoas. Eu tenho canais no TikTok, canais no YouTube, canal no Quai, e ainda eu coloco na minha rede social, no Facebook, no Instagram. Todos os dias tem um avatarzinho, um bonequinho, colocando a palavra, meditações lá. Tem livros, tem vídeos que eu faço explanando alguns versículos. Ou seja, enquanto eu não estou no campo, eu estou na minha casa, mas levando o evangelho para todas as criaturas. Olha um momento de oração, lembre sempre, guarde isso daqui, queridos, marque isso aqui no teu caderno de oração, ó. Oremos para que possamos ser uma igreja pujante, pulso forte, pulsante e comprometida com o ID de Jesus. Quantas pessoas só vão na igreja para se alimentar? São pessoas ingratas, são pessoas egoístas, que importa é só ela ir lá receber o que Deus está dando para ela, mas Deus mandou ela também pregar. Introdução. Após a ressurreição de Jesus, Jesus deixou uma ordem a todos os seus discípulos, sejam os de outrora, ou seja, lá do passado, ou os de hoje em dia. A ordenança ficou: pregar o evangelho, ou como Mateus diz, ensinai as nações. Nós, como os discípulos da última hora, devemos nos ater ao chamado missionário de levar as boas novas aos pecadores que estão escravizados por Satanás. Outrora eu era escravo de Satanás, outrora eu era discípulo de Satanás. Se não fossem missionários orando e me falando da palavra, pessoas pregando o evangelho de Cristo para mim, se não fosse a minha prima branca, Luciana, se não fosse essa missão ardendo no coração deles, eu hoje ainda estaria sendo discípulo de Satanás. Mas é por isso, queridos, que nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue. Nós temos que orar, jejuar, pregar a palavra, e esta pessoa vai se converter e um dia estará conosco. Olha o ponto-chave dessa lição. O ID de Jesus é uma ordem expressa do nosso Senhor para a sua igreja, de todos os tempos e para todas as gerações. Então não é só para uma classe, não é só para pastores, presbíteros, evangelistas, missionários, é para todos. Ei, você é um missionário, você é uma missionária, você é um evangelista que leva o evangelho. Então não deixe isso de lado, queridos. Vamos lá, dando continuidade. Primeiro, a universalidade da pregação do evangelho à luz do Antigo Testamento. Vamos ver então o que se fala da pregação do evangelho no Antigo Testamento. Essa palavra universalidade é para nós entendermos que ela é universal. Não tem raça, não tem cor, não tem credo. Ela é para ser pregada para todas as pessoas. Na universalidade da mensagem no Antigo Testamento, observamos a intenção de Deus para a salvação em caráter universal por intermédio de Israel. Ou seja, Deus separou o povo dele, Israel, para ser modelo, para falar do amor dele. No Velho Testamento Deus diz, olha, vocês não vão lá morar, mas se de lá alguém vir para cá, vocês vão aceitar que eles vão se converter, vão se circuncidar. 1.1. Todas as famílias da terra. Quando Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, ele fez uma promessa de posteridade numerosa. Ele afirmou que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio de seus descendentes, em especial através de Cristo. Então olha o texto. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás bênção. E olha como ele termina: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas
todas as famílias da terra, ou seja, através do povo de Deus, através de mim, através de você, todos os povos têm que ser abençoados. Por isso que eu não desejo morte de ninguém, mas eu desejo bênção, eu desejo conversão, eu desejo rendição. Desta forma podemos observar que, desde o Antigo Testamento, a mensagem de Deus para os patriarcas e para a nação de Israel sempre foi universal, ou seja, o propósito de Deus sempre foi extensivo, não somente para Israel. Desta forma, aprendemos que a palavra da salvação não deve ficar confinada nos templos e na igreja, mas deve ser anunciada para que o reino de Deus se faça presente entre nós. Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21 vai dizer: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós, ou seja, nós, templos do Espírito Santo. 1.2 Todos os povos da terra deverão olhar para o Senhor. Em Isaías 45, verso 22, olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Aleluia! Então em Isaías ele já falava que temos que olhar para ele, manter os olhos fixados nele. O profeta conclama a todos os povos que fitem os olhos para o Senhor, todos os termos da terra, para serem salvos. A locução todos os termos da terra significa todos os povos até o limite da terra. Por isso que a vinda dele está próxima, mas só virá quando todos os povos forem alcançados, não convertidos, porque nem todos vão se converter, mas que tenham ouvido sobre Cristo. Desde o Antigo Testamento, Deus se revela como aquele que está acima de todas as coisas, e sobretudo, chamado assim de El Elyon, o Deus Altíssimo. 2 Samuel 22:14, trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. Portanto, mesmo que pronunciada após a ressurreição de Cristo a ordem da grande comissão, em várias passagens podemos ver que a intenção de Deus sempre foi a salvação universal, primeiramente através de Israel, agora por meio de sua igreja. Refletindo, pense um pouco comigo, leve esse pensamento para a tua casa, para tuas noites de sono, para os teus alunos. A evangelização é o único meio pelo qual a igreja pode mudar a situação atual do mundo. É o que o bispo Samuel Ferreira diz. Somente através da evangelização. Ontem eu vi uma notícia, queridos, que eles estão unindo na Europa, na Alemanha, para evangelizar, e num movimento de evangelização universal, todas as igrejas fazendo o evangelismo, já 1000 almas se renderam aos pés de Jesus. Quem convence é o Espírito Santo. A minha função, tua e a minha e a tua função é levar o evangelho, ajudar as pessoas, é ser uma igreja viva e eficaz. Dias atrás, semanas atrás, nós fizemos uma cruzada evangelística, onde várias atrações teve, como pipoca, algodão doce, cachorro quente gratuitos, brinquedos para crianças, doações de roupas e agasalhos, mas teve o principal, a pregação do evangelho, aonde 6 almas se renderam aos pés de Cristo. Vamos lá. 2, o imperativo de Jesus. O que é o imperativo? A ordem de Jesus. A todos nós, discípulos de Cristo, é-nos dado a missão de pregar o evangelho a toda criatura. Deixa eu ver se eu coloquei esse versículo. Não, eu não pus ainda não, né? Que é o que nós lemos na leitura oficial, a abertura, o texto que é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Lembra, criatura? Quem ainda não aceitou Jesus. 2.1, a grande comissão. Após sua morte e ressurreição, Jesus se reuniu novamente com seus discípulos e lhes deu uma ordem: ide por todo o mundo,
é uma ordem. Ele não está dizendo, se vocês quiserem, vocês vão. Se vocês não quiserem, deixa para os líderes. Não, é todo mundo, idem por todo mundo. A palavra ide do grego, poreomai, significa conduzir, transportar, persistir em uma jornada, dando a ideia de que se deve ir a algum lugar levando algo consigo. Já a palavra pregai, do grego querisso, é um imperativo, uma ordem, que significa uma ordem expressa. Paulo deixa bem claro sua obrigação em proclamar o evangelho. Olha o que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Pois a mim é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Paulo já tinha entendido isso, o que eu e você precisamos entender, e eu digo de boca cheia, ai de mim, se não anunciar o evangelho de Cristo. É uma ordenança. O que eu vou fazer no céu se eu não obedeço a Cristo aqui na terra? 2.2. O evangelho em 4 paredes. Certamente que a ordem expressa de Jesus possui 2 direções. Uma para dentro, ensinar, é o que está em Mateus 18, 19. E outra para fora, que é pregar, Marcos 16, 15. Então olha, ele tem 2 funções. Eu tenho que pregar, mas eu também tenho que ensinar. No entanto, atualmente a vida cristã se resumiu a uma posição de isolamento e conformação. Isso é muito perigoso, queridos. Isso é quando ele se conforma com as coisas como tá, quando ele não quer mais falar do amor de Cristo a ninguém, quando ele se isola achando que tá bom com o que ele faz já é suficiente, quando ele se conforma, tá errado. O isolamento se dá tendo em vista que muitos cristãos não querem mais compartilhar da palavra de Deus e das bênçãos salvíficas devido à falta de tempo e de prioridades. Como eu costumo dizer sempre para Bia, minha noiva, beijo meu amor, que eu costumo sempre dizer, tudo é questão de prioridade. Se a tua prioridade é o teu trabalho, ele vai estar na frente de Deus. Deus é claro ao dizer que aonde está o teu tesouro, está ali o teu coração. Se o teu coração estiver na palavra de Deus, nos estudos de Deus, o teu tesouro estará lá. Mas se estiver em carro, em vaidade, em família, em marido, em esposa, em filhos, queridos, está errado. A prioridade é o primeiro mandamento mais poderoso de todos: amai ao Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Já a conformação acontece porque muitos não querem sair da sua zona de conforto, e isso é muito perigoso, gerando um sentimento de desinteresse à vocação divina. Mas o verdadeiro discípulo não é definido ou delimitado pelas estruturas institucionais, mas pela comunhão, espírito missionário e relacionamento com Deus. Queridos, é impossível você ser um missionário e não ter um relacionamento com Deus. Queridos, é impossível você fazer missão sem ter um relacionamento com Deus. Talvez seu coração ainda não foi aquecido pela obra missionária, você ainda não aceitou obedecer de Jesus Cristo, você ainda está com cabeça dura, porque você não tem se atentado ao relacionamento com Deus, porque quando você se aproxima de Deus, você sabe que a coisa mais importante, a nossa vocação, é falar de Deus para todas as pessoas. Isso é importantíssimo. Queridos, eu faço parte do Projeto Peru, Projeto Vime, do pastor Fernando Andregueto. Se você até assistir a uma aula bíblica, acho que a última do trimestre passado, de BTO Adultos, você vai ver algumas partes do projeto lá. Sou mantenedor, na verdade, eu ajudo com a contribuição financeira e vou também para o campo missionário. E me impactou há tempos atrás, quando eu fui aqui nos índios, na fronteira entre o Peru e Acre. Sabe qual era o pedido dos índios? E olha que lá passavam necessidade, não tinha atendimento médico, não tinha estrutura nenhuma, mas eles falavam para mim: pastor Kleber, desse jeitinho, nós precisamos de pastores. Nós não temos pastores, nós não temos quem vem pregar o nosso evangelho. A igreja está cheia de pessoas pregando em cima do púlpito porque querem status, não querem pregar onde Deus mandou, aonde as pessoas estão com sede da palavra, ficam brigando por microfones, por glória, por púlpito, sabendo que a glória é dele.
Entenda! Mais importante que pregar no púlpito da tua igreja, queridos, é pregar para as pessoas que não conseguem ir para a tua igreja. Vamos continuando. 3. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja. Para que a igreja foi formada? A missão da igreja é realizada a partir da obra e ação do Espírito Santo, que nos capacita a tão sublime vocação. Agora nós vamos ver a importância grandiosa do Espírito Santo. Lembra, antes do Espírito Santo descer no dia de Pentecostes, eles não pregavam quase nada, não faziam quase nada, mas quando o fogo do Espírito batizou e eles foram cheios do Espírito, Pedro pregou para a população que se converteu 5.000, 3.000. Olha lá, primeiro 3.1, a ação do Espírito Santo na grande comissão. Quando Jesus ressuscitou e comissionou os seus discípulos, também ordenou a estes que permanecessem em Jerusalém até a descida do Espírito Santo. Então olha lá. Olha, deixei texto para trás aqui ainda, hein? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o que está em Mateus 28, 19 e 20, ó. Ensinando a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Oh, aleluia, hein? Ao 16:15, disse-lhes, vão pelo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Atos 1:4, certa ocasião, enquanto comiam eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu lhes falei. E qual era a promessa? Que eles iam ser cheios do Espírito Santo. Ou seja, Jesus estava dizendo, olha, vocês não estão preparados, não basta ter vontade de ser missionário, não basta ter vontade de pregar o evangelho, nós precisamos ser capacitados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Algo extraordinário aconteceu depois de 10 dias de atenção de Jesus, a descida do Espírito Santo. Vamos lá, olha lá. E chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Antes da descida do Espírito, os discípulos eram tímidos e às vezes incrédulos. Olha o que Marcos 4,40 diz. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Ou seja, antes do Espírito Santo eram covardes. Mas depois da experiência pentecostal, eles se transformaram em pessoas cheias de poder e ousadia. Lembra que antes do batismo com o Espírito Santo, eles não acompanharam nem Jesus, negaram Jesus, fugiam de Jerusalém. Mas quando eles recebem o batismo com o Espírito Santo, eles morrem pelo Evangelho. Pedro é cerrado ao meio e tantos outros mártires. A vida do cristão cheio do Espírito é uma vida que anela em pregar a palavra de Deus e ver os sinais e maravilhas naquele Jesus que nos prometeu. Está lá em Mateus 16, versículos 17 e 18, que é o mais lindo, né? Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Olha que texto magnífico. Queridos, por isso que muitas vezes muitos vão para a obra missionária, vão para outro país, se frustram e voltam sem nada, perdido, porque não encheram do Espírito Santo. Deus quer te capacitar com o Espírito Santo para esta grande e maravilhosa obra. 3.2, a obra do Espírito na grande comissão. É importante pontuar que quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é a pessoa do Espírito Santo. Está lá em João 16, versículo 8. Não sou eu, não é você, não é tua pregação, não é minha pregação, não é tua evangelização, mas é o Espírito Santo de Deus. Ele só precisa que você vá.
É Ele quem capacita o homem a reconhecer o senhorio de Cristo. Olha lá o texto que nós vimos, que já está até ali, né? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha o texto de Coríntios, 1 Coríntios 12, 3. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Deste modo, cabe ao discípulo de Cristo somente anunciar as boas novas de salvação. É Deus quem faz a boa obra, é dele o agir e o efetuar. Filipenses 2,13, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Aleluia! Somos aqueles em que o Senhor confiou os talentos de acordo com as nossas habilidades e capacidades. Mateus 25,15. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. Preste atenção, hein, queridos? Portanto, seja em tempo e fora de tempo, pregue a palavra de Deus. 2 Timóteo 4,2. Pregue a palavra. Esteja preparando a tempo e fora do tempo. Repreenda, corrija, exorte com doutrina e com toda a paciência. Não bata, não briga, não humilhe. Pregue com autoridade, ensinamento e muito amor. Pois mesmo que aparentemente o trabalho pareça mínimo, nosso trabalho não é em vão no Senhor. 1 Coríntios 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Ou seja, sabe o que é mais gratificante, queridos? É saber que Ele está vendo, que o Pai está vendo e que Ele recompensa. Olha um subsídio para educador, ei, para você, isso não é tanto para professor, né, para aluno, é para você, professor. Olha o subsídio, ó. A igreja é detentora de algo poderoso, o Evangelho, que é as boas novas, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois dos gregos. Não podemos ter vergonha de anunciar as boas novas de salvação aos que estão pedindo e aprisionados por Satanás, pois temos em nossas mãos a arma que liberta, o Evangelho. O apóstolo Paulo fez uso dessas armas poderosas em suas viagens missionárias, destruindo toda altivez contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso está lá na revista, esse subsídio, tá? De 96. Que eles conseguem entender quantas pessoas neste momento precisam de uma palavra. Agora há pouco eu olhei eles fazendo um nino na Síria lá, tentando fazer um barulho lá na Síria, em contrapartida pelo que os sírios foi lá e mataram povos. Quantos lugares, a janela 1040, pesquisa na internet, de povos que não foram alcançados, que se você entrar você é morto. Mas Deus nos deu essa ordem, nos deu sinal, nos deu força. Olha a conclusão, vamos para a conclusão, senão vocês não vão assistir tudo aqui. Somos todos exigidos a pregar a palavra a toda criatura. Exigido, obrigado. Sejam os que estão perto, sejam os que estão longe. Esta é a principal missão da Igreja do Senhor. Aqueles que não possuem em seu espírito o ardor missionário, precisam rever seus princípios e fundamentos de caráter de verdadeiros discípulos de Cristo. Presta atenção. Olha só, aquele que não possui em seu espírito
o ardor missionário, aquele que não tem vontade de propagar o evangelho, aquele que não tem vontade de pregar a palavra, aquele que não tem vontade de sair da sua zona de conforto, precisa rever os seus princípios e fundamentos de caráter verdadeiro. Por quê? Se no teu coração não arde falar do amor de Cristo a outras pessoas, teu caráter está errado, tem algo errado. Complementando, pesquisas do Datafolha de 2022 mostram que entre os jovens entrevistados de 16 a 24 anos, o percentual dos sem religião chega a 25%. Presta atenção, queridos, olha, Datafolha em 2022, hoje aumentou isso. Eles fizeram uma pesquisa entre os jovens, entre as pessoas novas, de 16 a 24 anos. E desses, 25% não tem religião. Olha que coisa mais dolorosa. Nas grandes metrópoles como São Paulo, esse percentual chega a 30%. E no Rio de Janeiro, a 34% nessa faixa etária. A missão de levar o evangelho está em nossas mãos. Aleluia. Queridos, entendido a lição, compreenderam, mereço um like, mereço curtida, mereço compartilhar, mereço um comentário, está nas tuas mãos. Se você gostou da aula e quer que eu passe para a próxima aula, quer que eu continue nessa obra, mande para o missionário da tua igreja essa aula, mande para os missionários do teu grupo de oração, mesmo que não for da escola bíblica, pede para eles, assista essa aula, vê se vocês gostam, e toda semana eu vou mandar para vocês o vídeo. Posso contar com você? Posso contar com a tua ajuda? Posso ter a certeza de que você estará comigo na próxima lição? E olha qual que é a próxima lição: a vocação missionária de Israel no Antigo Testamento. O texto referência é Êxodo capítulo 9, versículo 16. O versículo do dia que nós vamos usar lá: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu lhes ordeno, hoje o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Deuteronômio 28, versículo 1. Deus estabeleceu Israel como um modelo a todas as nações do mundo, como um povo regido pela sua lei e seus princípios. É a verdade aplicada. O objetivo da lição: explicar o significado da missão no Antigo Testamento, apresentar o propósito da missão de Deus para Israel e mostrar que Israel foi abençoado para abençoar. Presta atenção nisso. Talvez você esteja sendo abençoado para que você abençoe outros. Nas tuas orações, olha lá, oremos para que o senhorio do Deus Altíssimo seja conhecido entre todos os povos. Queridos, e olha o que eu ensinei: o chamado à evangelização é universal, é para mim, é para você também. Antes mesmo da manifestação de Cristo em seu ministério terreno, e a igreja, através da ação do Espírito Santo, será bem-sucedida em sua missão. Aleluia, amém e amém e amém, e obrigado por você ter ficado comigo até agora, até esse momento. Espero que você tenha entendido essa lição de grande importância. Se você ficou até agora comigo, não deixe de colocar no comentário. Quero saber se você está assistindo ele inteiro, se está sendo bom para você, se você está usufruindo do melhor. Mas eu quero dizer, Cristo é com você. Creia de todo o teu coração, Cristo é com você. Gostaram dessa lição? Gostou do estilo? Para você que nunca assistiu uma aula, posso te pedir também para você se inscrever no canal? Se inscreve para me ajudar. Vamos devagarinho alcançar e mais, já tem mais de 1000 pessoas, vamos partindo aí para 2000 pessoas. Eu quero que você aprenda. E se aprendeu, compartilhe. Compartilhe com teus alunos, mande para eles, fala assim, vai assistir esse vídeo que no domingo nós vamos conversar. Amém? Vamos orar para finalizar? Querido papai, Deus poderoso e forte, obrigado, Senhor, por esta aula. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor é tão bom. O Senhor é tão maravilhoso, papai. Tu és o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ajude as pessoas a entenderem, Senhor, que nós precisamos chegar mais perto de Ti e falar do Teu amor para outras pessoas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém
e amém. Te espero na próxima aula, ei? Não esquece de passar lá. Tem a Betel Adultos, tem a Betel Viver Mais com livros poéticos e esta. E tem os devocionais diários aí. Deus te abençoe.